Meus irmãos, a paz de Cristo para a tua vida, amém? É um prazer recebê-los para mais uma pré-aula da Escola Dominical, classe de adolescentes, quarto trimestre. Quero dar as boas-vindas a pastores, líderes, professores, pais, alunos, superintendentes, a todos os envolvidos com a Escola Dominical, essa brilhante obra e, por que não dizer, o Ministério do Ensino que Deus tem colocado em nossas vidas. Eu sou Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, e sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Gabriel. Sou atuante com jovens e adolescentes há mais de 20 anos, e nesse trimestre nós nos lançamos a esse desafio de ajudar o professor iniciante ou aquele que neste trimestre está tendo alguma dificuldade para desenvolver as suas aulas. Tem sido gratificante para mim. Louvo a Deus pela vida de cada um. Na última aula, peço desculpas porque eu coloquei um áudio de um fundo musical lá para dar uma embelezada, vamos dizer assim, no vídeo, e na verdade, pelos feedback que tivemos, acabou prejudicando, né, a audição. Então eu vou gravar sem áudio, sem colocar fundo musical, sem nada, e para melhor ajudar os irmãos, e fico à disposição quando você me dá o retorno, você me ajuda a melhorar estas aulas. Para o próximo trimestre, há um desejo no meu coração de também colocar videoaulas com subsídio para a classe dos jovens. Vai ser uma lição muito linda, a lição dos jovens do próximo trimestre. Então peço a tua oração, peço a tua ajuda. Inscreva-se no canal. Eu também sou o Denão. É um apelido que os jovens e adolescentes me colocaram com muito carinho, porque Deus tem nos dado graça de tratar a todos como filhos, com muito carinho, com muita proximidade. E eu sou o Denão. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like que nos ajuda a estruturar esse trabalho. Você nos ajudou a chegar a 20 mil visualizações dentro do canal. E agora nós temos uma meta de alcançar lugares maiores. Quanto mais visualizações há no YouTube, mais o canal aparece. E eu não tenho medo e nem vergonha de pedir que você dê o seu like, se inscreva. Porque quanto mais esse canal crescer, mais a palavra de Deus será distribuída, movimentada por todos os lugares. Deus abençoe você, da minha cidade, eu estou aqui em Campinas, ou de todas as outras cidades onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. Essa é a aula 9 do quarto trimestre, e deixa eu te falar uma coisa, dar aula é fantástico, dar aula é maravilhoso, porque nós não apenas ensinamos, nós aprendemos, nós crescemos enquanto ajudamos outros a crescer. Portanto, dar aula é um privilégio. E nessa faixa etária, então, que nós lecionamos, dar aula é ainda mais, como que eu diria, mais impactante. Por quê? Porque nós estamos tratando de pessoas que estão exatamente naquela fase da vida, naquela fase de transição entre criança e adulto, ok? Aquela fase de transição onde há muitos questionamentos e onde muitas decisões são tomadas ou não. Enfim, nós estamos em um período da vida que implica necessariamente no que resultará no futuro. Quem será esse aluno que nós estamos lecionando para ele? Quem será essa garota que ela se tornará, tanto na igreja, ministerialmente falando, quanto na sociedade, quanto na família? Então, a nossa missão, lembra? É uma missão dar aula. A nossa missão é nobre. E por que é uma missão nobre? Ela é cheia de desafios, sim. Mas quem nos chamou, não nos chamou à toa, nem nos chamou para tapar buraco. Ele nos chamou para cumprirmos com nobreza esta nobre missão. A pré-aula é um caminho para você seguir, é uma ponte pela qual você passa para concluir uma trajetória que você já iniciou no início da semana, no começo da semana, lendo a lição, absorvendo a lição, vendo os textos, fazendo as pesquisas, vendo na internet. Então, professor, cumpra esta missão com nobreza. Nós, enquanto professores,
temos um impacto na vida dos nossos alunos. E para isso, nós precisamos entender que muitas vezes, principalmente o adolescente, a escola dominical para ele é um espaço maravilhoso, que ele pode abrir o coração, que ele pode conversar com alguém, que ele pode interagir, que ele pode ser ele, que ele pode demonstrar talento, que ele pode demonstrar criatividade. Pense nisso e dê liberdade para que os alunos comecem a aula falando um pouquinho sobre a sua semana. Pense nisso e olhe dentro dos olhos do teu aluno, que não está vendo muito, ele vem no culto à noite triste, vai lá e dá um abraço nele, converse com ele, procure saber o contexto em que ele vive, se algo está acontecendo e que você pode ajudar de alguma forma. Tenha impacto na vida do seu aluno, que ao final, quando ele se tornar um adulto, ele se lembre de você, do seu trabalho e do que você o ajudou a construir na própria vida dele, através da palavra de Deus e através também de uma proximidade, de uma compreensão maior, de parar para ouvir. É gratificante. Você que está desanimado, receba essa palavra em nome de Jesus. E eu te desafio a se envolver de cabeça nesse ministério do ensino. E você vai começar a ouvir testemunhos de adolescentes que mudaram de vida através da sua vida, que descobriram talentos através da tua aula. Faça com amor, faça com carinho a obra de Deus. Amém? Nós vamos então a nossa lição. A lição 9. Cristo vem. O texto bíblico está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O texto em destaque está em Apocalipse 22 e 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse 22 e 12. Os objetivos da nossa lição é ratificar o entendimento de que Jesus Cristo virá brevemente, alimentar a esperança da sua vinda e descrever o império do mal na terra. Por que Paulo escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses? Depois de escrever 1 Tessalonicenses, Paulo foi informado que os cristãos em Tessalônica estavam sendo enganados por falsos mestres, que estavam confundindo os cristãos com ideias equivocadas acerca da segunda vinda de Jesus. A segunda carta de Paulo foi a tentativa de corrigir mal entendidos. O falso ensino que estava ameaçando ali a igreja era de que o dia do Senhor, chamado dia de Cristo aqui, já havia chegado. O dia do Senhor, o que é? O início da grande tribulação, o dia do juízo, trazendo com ele as tribulações pelas quais eles estavam passando. Portanto, alguns cristãos tessalonicenses acreditavam que a vinda de Cristo já havia passado. Paulo afirma que eles não deveriam acreditar nesse ensino, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se ele o tivesse dado. Paulo ensinou-lhes que o dia do Senhor começa após o arrebatamento. Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses 5, eu não vou ler, mas 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, tá? Então ele fala no 3, olha, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Qual que era o problema desse pensamento de que o dia do Senhor já tinha chegado, a grande tribulação já tinha iniciado? O grande problema é que se o dia do Senhor, se a grande tribulação já tinha se iniciado, eles tinham perdido o arrebatamento, certo? Ou o arrebatamento não havia sido ensinado corretamente pelo apóstolo. Então ele sentiu a necessidade de dar mais instruções para acalmar o coração da igreja de Tessalônica. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nosso Senhor atestou que um dia, após sua morte e ressurreição, retornaria à terra para buscar a sua igreja. A segunda vinda de Jesus é a maior promessa para os salvos. É a bendita
esperança da igreja. Por intermédio das cartas de Paulo, concluímos que a segunda vinda de Jesus ocorrerá em duas fases distintas, a saber, a primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja, o encontro da noiva com o noivo antes da grande tribulação. E a segunda corresponde à volta visível e gloriosa de Jesus com sua igreja, no final da grande tribulação, para livrar o povo de Israel de seus inimigos na batalha do Armagedon, bem como julgar as nações, dar início ao reino de 1000 anos sobre a terra. A expectativa da volta de Jesus deve inspirar e impulsionar cada cristão a uma vida santa e agradável diante de Deus. Como disse o irmão Tiago, vocês também precisam ter paciência, não desanimem, pois o Senhor virá logo. Qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Qual é? O arrebatamento é quando Jesus Cristo retorna para remover a igreja, para arrebatar a igreja. Ele é descrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós acabamos de ler, e 1 Coríntios 15, o capítulo inteiro. Se você não leu, é lindo, o capítulo inteiro, tá bom? Ele fala em detalhes do arrebatamento, ele fala da transformação do corpo, é maravilhoso. Então, os crentes que já morreram serão ressuscitados, e juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar com o Senhor no ar. Isso acontecerá em um momento. Quer ver só? 1 Coríntios 15 e 52. O 51, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, né? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, tanto os vivos quanto os mortos, todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. É uma fração indivisível de tempo. Num momento. É um segundo atômico. Uma hora é divisível por 60 minutos, 1 minuto por 60 segundos, aí tem centésimo de segundo, milésimo de segundo, mas num momento aqui é um segundo atômico. O mais próximo que podemos chegar disso é num abrir e fechar de olhos, é num piscar de olhos, ok? Então será tudo muito rápido. No momento, num abrir e fechar de olhos, que é o mais rápido que a gente consegue entender, num piscar de olhos, tudo isso vai acontecer. Todos aqueles que morreram em Cristo, salvos pela pessoa bendita de Jesus Cristo, fiéis ao Senhor, serão ressuscitados com o seu corpo e arrebatados, e ao mesmo tempo nós que estivermos vivos nos encontraremos com eles e com o Senhor nos ares. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A segunda vinda é quando Cristo retorna para derrotar o anticristo, destruir o mal e estabelecer o milênio. As diferenças importantes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são: no arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor à terra. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. A segunda vinda ocorre depois do período da grande tribulação. O arrebatamento é a remoção dos crentes como um ato de libertação, libertos dessa terra, libertos da dor, libertos do sofrimento. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos, como um ato de julgamento. O arrebatamento vai ser secreto e instantâneo. Lembra de 1 Coríntios 15? No momento, as pessoas só vão perceber que aconteceu o arrebatamento
pela ausência dos arrebatados, mas elas não vão ver o arrebatamento acontecer. Aliás, ninguém vai ver. Vai ser tão rápido que de repente eu estou aqui, de repente eu já não estou mais. Vai ser muito rápido. Quando percebermos, nós já estaremos com o Senhor nos ares. Vai ser muito rápido. Não haverá qualquer tempo. Tá? Os sinais já estão aí. A segunda vinda será visível para todos. Todos o verão. A segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins dos tempos acontecerem. O arrebatamento é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. No momento. O arrebatamento e a segunda vinda são semelhantes, mas eventos separados. Os dois envolvem Jesus retornando. Os dois são eventos do fim dos tempos. No entanto, existe essa importância em conhecer as diferenças, tá? Então o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. A segunda vinda de Cristo à Terra, que será visível para todos, ela tem data para acontecer após o arrebatamento, e é isso que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, tá? Muito bem, o encontro com o Senhor. Ao falar sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo afirma que o evento ocorrerá a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, razão pela qual devemos estar vigilantes. O apóstolo ainda diz que aqueles que morreram crendo em Cristo estarão primeiro, ou seja, todos os crentes que durante a vida se mantiveram fiéis a Cristo como Senhor e Salvador, serão ressuscitados à semelhança de Jesus, independente do estado de seus corpos físicos, deteriorados, comidos pelos animais, reduzidos a pó, carbonizados. Essa é a grande vitória dos salvos sobre a morte, o último inimigo a ser derrotado. Aqui, eu quero abrir com vocês em 1 Coríntios, capítulo 15. É lindo esse capítulo, um dos mais lindos capítulos da Bíblia. Alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é edificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então veja o que ele está dizendo, que é como se nosso corpo fosse uma semente, certo? E a semente, ela morre quando você planta ela morre para nascer a planta, certo? E aí ele vai dizer no 42, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que é a corrupção aqui? Semeia-se esse corpo que adoece, que envelhece, que morre, que apodrece, e ressuscitará incorruptível, um corpo que não é limitado, um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, ok? Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Gente, está muito claro. Para ter uma ideia ainda mais clara disso, é só ler o final dos evangelhos e ver principalmente, quando vamos procurar aqui, quando Jesus ressuscita e entra no cenáculo. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Que corpo é esse? Um corpo que não está limitado à matéria, um corpo que atravessa a matéria. As portas estavam fechadas. O corpo ressuscitará perfeito. Inclusive o aleijado, o manco, o cego, o corpo ressuscitará perfeito, sem qualquer imperfeição, sem qualquer deficiência, sem qualquer limitação. O apóstolo afirma que os corpos dos vivos e dos mortos, antes de serem arrebatados, serão transformados. Não sabemos ao certo
como se dará esse processo, mas uma certeza deve haver em nosso coração. Deus fará com que nosso corpo físico e mortal e corrupto seja transformado em um corpo espiritual, incorruptível e glorificado para louvor do seu nome. Amém? Então é isso. Nesse período aqui do encontro com o Senhor, vai acontecer duas coisas: as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, onde cada um receberá de Deus o galardão por aquilo que fez, né? E aí a Bíblia diz: veja aquilo que você está fazendo, porque a obra será provada como que pelo fogo. Se for madeira, feno, palha, não é? Aquelas coisas que fazemos para nós mesmos, isso se queimará. Mas se for ouro, prata, pedras preciosas, aquilo que fazemos para Deus, então isso se revelará, não é? Então é nesse dia, é nesse tempo que o Senhor irá galardoar, recompensar. Aqui no próprio 1 Coríntios 15 e 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui vai acontecer duas coisas distintas aí: tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, certo? Muito bem. O império da maldade. Paulo escreve essa carta para mostrar-nos que há dois marcos, há duas referências, dois grandes sinais que precisariam acontecer para que entendêssemos a iminência, a proximidade da volta de Cristo. Primeiro, Paulo diz que nos últimos dias haverá uma grande apostasia. Nas Escrituras, é rebelião contra Deus, abandono geral da verdade. Paulo está deixando claro um dos maiores sinais da iminência da volta de Jesus é a grande apostasia, o abandono da verdade. Então, o primeiro marco é a apostasia, tá bom? O espírito do anticristo, ele já opera. É o mistério da iniquidade. O pastor disse o seguinte, pastor Davi Wilkerson: o espírito de permissividade torna-se mais e mais ousado e a nossa sociedade está à beira de se tornar um inferno de violência. O espírito do anticristo penetra agora em nossas escolas, nossos becos, ruas, negócios e mesmo nossos lares. E tristemente este mal está rapidamente se mudando para dentro da igreja. É exatamente sobre isto que a Bíblia previne: igrejas com forma de piedade, mas sem poder. Quer ver? Paulo fala isso aqui. A extrema corrupção dos últimos tempos, segundo Timóteo 3. Leia todo. O 5 diz assim, ó: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, não vivendo na prática aquilo que pregam. Tá? Bom, o espírito do anticristo passa a morar dentro do coração quando a verdade de Deus deixa de ser amada ou de ser apropriada. Não acolheram o amor da verdade. 2 Tessalonicenses 2 e 10. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O primeiro sinal de perda do amor pela verdade é quando você deixa de se congregar com outros cristãos. Isso aqui é muito importante, pessoal que fica falando dos desigrejados, não sei o quê. Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aonde estarão os filhos de Deus se não estão na casa do Senhor? Estão aonde? Nos clubes?
estão nos eventos sociais, aonde estão sentados no sofá. Um segundo sinal da perda do amor pela verdade é quando as mensagens de reprovação fazem você pensar no pecado da outra pessoa e não no seu. Um terceiro sinal da perda de amor pela verdade é quando a reprovação lhe torna raivoso em vez de tornar-lhe humilde. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Esse império da maldade, vou tentar aqui resumir, vai durar 7 anos. 7 anos. 3 anos e meio, nós sabemos que o anticristo, ele se estabelecerá como um governo mundial, uma pessoa muito carismática, muito popular. 3 anos e meio de aparente paz, e no final de 3 anos e meio, então o anticristo se revelará como iníquo. O que vai acontecer é que nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo, ele vai impor o seu governo, de maneira que todos terão que ter um sinal, o sinal da besta, o sinal 666, inclusive agora existe toda uma correria aí por causa do microchip que está sendo implantado em alguns lugares, em alguns países, enfim, aonde tudo que você comprar nesse período da grande tribulação, você terá que ter esse código que vai lhe identificar como anticristo. O problema é que quem tiver esse código está condenado eternamente. E quem não receber, não poderá negociar, não poderá trabalhar, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá estudar, não poderá nada. Esse código vai ser um código mundial, um código usado em todos os lugares, em todas as negociações. E é aí que quem não tiver esse código vai sofrer muito, 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 muito. E é aí que as pessoas vão começar a se levantar contra o anticristo, algumas nações vão se levantar contra esse governo dele, e aí então é que ao final desse período de 7 anos, 3 anos e meio de aparente paz, 3 anos e meio de coisas horríveis acontecendo, tragédias horríveis acontecendo na terra, então Jesus volta com a sua igreja, porque embora o anticristo, embora Satanás seja poderoso, ele não tem todo o poder. Então Jesus virá, e aí a lição termina dizendo que é importante destacar que o império da maldade não durará para sempre. Segundo a Bíblia, o anticristo e o falso profeta serão derrotados por Cristo e lançados no lago de fogo ardente, inaugurando-se esse lugar de condenação eterna. O diabo será preso por 1000 anos durante o milênio e vencido completamente após o final dele. Que nós possamos, com esta lição, despertar a expectativa pela volta de Jesus. Ela é iminente e está para acontecer. E quem for arrebatado, quem estiver pronto, não irá passar pela grande tribulação. Pelo contrário, estará com o Senhor nas mansões celestiais, diante do tribunal de Cristo, recebendo o seu galardão e participando de uma festa maravilhosa que será as bodas do Cordeiro. Tem gente que é curioso, né? E fala, principalmente adolescente, mas não, vou ficar lá 7 anos fazendo o quê? Lá é outra dimensão, lá é uma outra esfera. A Bíblia nos dá essa ideia de 7 anos, para que enquanto estivermos aqui, nós tenhamos esta ideia, nós tenhamos mais ou menos esse vislumbre de como será. Mas uma vez arrebatados, essa noção de dia, de noite, de ano, ela não acontecerá, porque nós iremos habitar na eternidade, nós iremos habitar num lugar onde não há noite, porque Jesus é o sol, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é aquele que brilha sobre todas as nações, e lá, portanto, não há noite, certo? Então é outra dimensão. Então não é, mas 7 anos, o que a gente vai ficar fazendo lá? Né? Tem gente que até pergunta, e por toda a eternidade? Gente, é outra dimensão. Essa noção que nós temos aqui de um ano que termina, um ano que começa,
lá é completamente diferente, amém? Que com estas palavras nós possamos nos consolar e estar preparados, independente da idade, porque Jesus vem e vem logo e nós devemos estar preparados. E esta é uma lição para fortalecer o ensino da palavra de Deus e para deixar claro que, assim como Paulo alertou a igreja de Tessalônica quanto aos falsos ensinos, que nós estejamos alertas também, que nós tenhamos cuidados com igrejas e com mensagens que pregam tudo menos o céu. Evangelho é abrir a porta do céu para o ser humano. Evangelho é mostrar a cruz para quem está perdido. Isso é evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Boa aula, bom domingo, fique na paz, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo, inscreva-se no canal, dê o seu like e até a próxima pré-aula. Deus abençoe.